PicPay é mais do que dinheiro. Uma das soluções financeiras mais populares do Brasil, o PicPay é uma startup 100% brasileira que vem revolucionando a maneira como os brasileiros realizam pagamentos. Seja entre amigos, seja para comprar produtos ou até para investir o seu próprio capital. Nascida em 2012, a startup começou em uma cidade aparentemente fora do radar, a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Por lá, os fundadores Diogo Roberti, Anderson Chamon e Darcio Stelling se conheceram em um espaço chamado Tec Vitória, uma incubadora de startups. Os três, que na oportunidade já eram empresários e atuavam em ramos distintos, encontraram afinidades e chegaram a uma ideia comum, que parecia promissora, mas bastante ousada: a criação de uma solução que fosse capaz de substituir a carteira dos consumidores. Ou seja, uma forma de transformar o uso do dinheiro em espécie, cheque e até cartão, coisa do passado, utilizando como meio principal uma ferramenta que estava conquistando o país: os smartphones. Considerados caros na época, os smartphones começavam a ganhar o gosto do brasileiro, mas o mercado ainda era uma fração do que é hoje, onde existem mais telefones ativos do que usuários. Ainda assim, eles enxergavam que o aparelho poderia ser o palco de uma revolução na forma como as pessoas realizavam seus pagamentos. Da mesma forma que na virada do século, o PayPal definiu o conceito de pagamentos online por meio de computadores conectados à internet. Com esse norte, eles traçaram um plano para a criação de um sistema de pagamentos que fosse capaz de, ao mesmo tempo, armazenar dinheiro e realizar transações entre os usuários, e que tudo isso fosse controlado por um único aplicativo. Na mesma época, algumas grandes empresas mundiais começavam a estudar formas de entrar também neste mercado, mas ainda não havia um consenso sobre qual seria a melhor forma e como executá-la. Nesse vácuo, não existia exatamente um parâmetro para a solução brasileira. A primeira versão do PicPay visava resolver problemas simples, como a divisão de contas em um bar ou o pagamento de quantias pequenas entre os próprios usuários. Mas o maior desafio inicial não era a viabilização da solução ou sua tecnologia, e sim a captação de usuários. Afinal de contas, como convencer as pessoas a usarem o PicPay? Primeiro, pois ainda não havia uma grande popularização dos smartphones. Segundo, porque seria necessário que um grande número de pessoas não só conhecesse a solução e que todas elas fossem usuárias e ativas no sistema, para que pudessem operar dinheiro entre si. Sob essas condições, os primeiros meses da empresa foram em busca dos primeiros usuários na cidade de Vitória. Mas com o passar do tempo, a empresa queimava mais capital do que o planejado e não tinha o retorno do investimento em novos usuários. Principalmente pois, apesar da ideia ser considerada algo banal atualmente, na ocasião era algo totalmente distante. Diante disso, foi desenvolvida uma atualização para integrar o sistema junto de lojas virtuais, na busca de conquistar os clientes como um gateway de pagamento, tal como existem outros players no mercado atualmente. Porém, a tentativa também não atingiu nem perto do esperado, e o caixa da empresa estava no limite. Para completar, existia um cenário muito claro de que, se a empresa não conseguisse se viabilizar em um curto espaço de tempo, ela iria fechar as portas por falta de capital. Nesse contexto, a saída foi literalmente gastar sola de sapato e buscar um novo caminho: a introdução do PicPay como uma solução de pagamentos para negócios físicos. O projeto visava conquistar clientes a partir da comodidade de se comprar itens de pequenos valores sem ter que usar dinheiro trocado ou passar o cartão de crédito. Para o lojista, a solução seria interessante, pois dispensaria os custos com taxas de cartão ou com o armazenamento das notas e trocos, e ao mesmo tempo estimulava o consumidor e facilitava o pagamento de pequenas quantias. Foi assim que eles abordaram donos de estabelecimentos na cidade de Vitória a fim de formalizarem uma parceria para que os locais aceitassem o pagamento via PicPay. Encontraram assim o primeiro parceiro,
uma cafeteria chamada Café Bambu, localizada na Praia do Canto, que foi o primeiro de alguns lugares que formaram a primeira rede de parceiros da startup, e que, na teoria, poderia ganhar bastante pelo volume de pequenas compras realizadas no estabelecimento. Um trabalho de formiguinha que foi replicado várias vezes na cidade e que também foi feito quando a empresa decidiu conquistar o seu segundo grande centro, a cidade do Rio de Janeiro. Contudo, o grande pulo do gato veio depois de uma aposta contra a maré. Enquanto grandes players como Apple, Google e Square apostavam que o futuro dos pagamentos seria por meio de máquinas de aproximação, conhecidas como NFCs, o PicPay apostou em outra tecnologia que no Brasil ficou conhecida como QR Code. Apesar de ser considerada mais tecnológica, a implementação do sistema NFC demandava não só que os usuários tivessem smartphones com tecnologia para tanto, mas também que os lojistas tivessem maquininhas habilitadas para a função. Algo que hoje está se popularizando, mas que parecia uma utopia na ocasião. Além de não serem difundidas na época, as maquininhas NFC eram muito caras para os lojistas, que não viam sentido em instalar uma ferramenta que atenderia a um público ainda muito pequeno que tinha smartphones e gostaria de fazer pagamentos através deles. E apesar da tecnologia ter ganhado palco nos Estados Unidos e na China, no Brasil a ideia ainda parecia algo distante. E sabendo disso, os fundadores do PicPay decidiram apostar na tecnologia dos QR Codes, que além de serem mais fáceis naquele momento, demandavam um custo infinitamente menor, já que o lojista poderia gerar o código no sistema da plataforma e simplesmente imprimi-lo em um papel, com um custo ínfimo. E com o código exposto, bastava que o cliente utilizasse o aplicativo para escanear e realizar o pagamento junto ao estabelecimento. Uma solução simples, rápida e barata. Com esse diferencial, a equipe da empresa conseguiu conquistar diversos lojistas e, aos poucos, também diversos usuários, que ajudaram a sedimentar o PicPay como uma das primeiras grandes soluções de pagamentos do mercado. Além da facilidade de uso, a empresa decidiu criar formas de atrair ainda mais clientes, utilizando técnicas de crescimento acelerado que são usadas recorrentemente pelas principais startups do mundo. A primeira delas foi dar uma espécie de incentivo para os novos usuários da plataforma, como, por exemplo, a devolução de parte do dinheiro gasto em compras se o cliente pagasse utilizando o PicPay em algum estabelecimento parceiro. Estratégia que chegou a devolver até 30% do valor gasto para o cliente. Prática que é popularmente conhecida como cashback e que ajudou o PicPay a conquistar milhares de clientes. Além disso, outra estratégia foi a implementação de uma política de bonificação de usuários que trouxessem novos usuários para a plataforma, tal como uma espécie de honorário e que incentivou que muitos indicassem o sistema para familiares e amigos. Prática conhecida como Member Get Member ou MGM, que ocorre como na tradução literal, em que um membro traz outro membro para a empresa. Com esses incentivos, a plataforma gastava uma quantia significativa para conseguir novos usuários, já que muitas vezes o novo usuário custava muito mais do que a empresa recebia no momento de sua primeira compra ou transferência, o que fazia com que a empresa tivesse um custo de aquisição por cliente, conhecido como CAC, muito alto. Contudo, a estratégia poderia ser viabilizada se o cliente se transformasse em um membro recorrente, utilizando o PicPay para uma série de outras operações. Ou seja, na teoria, ao longo do tempo, o cliente utilizaria tantas vezes o sistema que, ao longo de sua chamada vida útil, ele não só voltasse o investimento feito pela empresa para o seu ingresso, como também trouxesse lucro para a operação. Tal hipótese pode ser inclusive mensurada naquilo que é conhecido na linguagem das startups como LTV, ou Lifetime Value, que é o valor monetário que o cliente pode trazer para a empresa
ao longo do tempo em que ele continuar como cliente da plataforma. Outro fator importante é que, como o PicPay já era uma espécie de carteira virtual em que as pessoas podiam manter dinheiro dentro do sistema, tal como em uma conta bancária, a empresa também atuava como uma espécie de agente financeiro, uma vez que tinha também a custódia do dinheiro do cliente, tal como um banco. Fator que adicionava mais um diferencial ao sistema. Com esses ingredientes, a plataforma aos poucos foi criando novas funcionalidades como o PicPay Pro, uma solução própria para lojistas e profissionais que usavam o sistema como uma forma de pagamento para suas vendas e serviços, com taxas atrativas e grande facilidade pela natureza da aplicação. Com cada vez mais aceitação pelos usuários, a plataforma foi ganhando notoriedade e chamou a atenção de grandes players do mercado financeiro, como o Banco Original, braço financeiro do grupo JIF, que controla outras empresas como a JBS Friboi. E em 2015, o banco e o grupo decidiram não só investir, mas também adquirir o PicPay, com um plano de realizar aportes extremamente agressivos para tornar a empresa um verdadeiro colosso em seu mercado. Na ocasião, a empresa já contava com milhares de usuários cadastrados e a ideia era multiplicar esse número, e também a recorrência e a quantidade de transações realizadas no aplicativo. Principalmente, pois em paralelo já existiam soluções semelhantes pelo mundo, que movimentavam bilhões de dólares anualmente. Com o investimento, os fundadores passaram a assumir diferentes funções dentro da empresa, e aos poucos, o comando foi passado para executivos indicados pelo grupo JIF. Dentre eles, o atual mandatário e CEO José Antônio Batista, neto de João Batista Sobrinho, fundador da JBS. Sob o novo comando, a startup, que migrou para São Paulo, já no primeiro ano pós-venda, atingia 500 mil usuários cadastrados e passou a investir enormes quantias em divulgação e na aquisição de clientes, o que permitiu anúncios recorrentes na internet e na mídia tradicional, como na TV, com patrocínio de atrações como o Teleton e o Big Brother. Outro fator que ajudou no impulsionamento da plataforma foi a recente crise sanitária, que acelerou a digitalização da economia e fez com que o PicPay ganhasse milhões de clientes, principalmente por conta de suas soluções como transferências e links de pagamento. A título de exemplo, antes do ocorrido, a empresa computava 18 milhões de usuários cadastrados, e há alguns meses a plataforma anunciou que já eram mais de 50 milhões de cadastrados. Além de conquistar o público, a empresa quer ir muito além e se tornar uma espécie de super app, tal como aconteceu com o app chinês WeChat, que domina em seu país natal uma série de soluções além da carteira digital, e que em muitos locais é mais usado do que o pagamento em espécie. Para isso, além do sistema de carteira digital, o PicPay também oferece recarga para celular e sistemas de transporte, convênios com aplicativos de compras e de caronas, cartão de crédito, saques em caixas eletrônicos e até a possibilidade de se investir o dinheiro nele armazenado com retornos acima da média do mercado. Em paralelo, o esforço em estabelecimentos continua, e graças a uma parceria com algumas das principais bandeiras de maquininhas, é possível realizar pagamentos nas lojas pelo PicPay, aproveitando toda a estrutura já existente. E o grande objetivo é que o hábito de se usar uma carteira com cédulas e cartões seja tornado obsoleto, bastando apenas o smartphone com o PicPay instalado. Com esse combo, o aplicativo transacionou mais de 37 bilhões em 2020 e caminha para uma média de mais de 3 bilhões mensais em 2021. E essas marcas podem ser só o começo, principalmente pois há um estudo para que nos próximos anos a empresa possa abrir o seu capital na Bolsa de Valores de Nova York, o que faria dela a maior fintech de capital aberto do país. De acordo com o relatório da Empíricos, lançado no início de 2021,
a empresa poderia se valorizar para mais de 35 bilhões de dólares. Nada mal para uma startup nacional. Ainda assim, o negócio opera no vermelho, já que grande parte de seus ganhos é utilizado para o desenvolvimento de novas funções e na aquisição de novos clientes. De toda forma, a empresa promete novas funcionalidades para o futuro. O que você gostaria de ver no sistema? Sob constante modernização, o PicPay conquistou o Brasil e indica apetite para muito mais. E por conta de todos os seus feitos, a história do PicPay é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. E não se esqueça de conhecer o nosso canal de cortes, Passo a Passo Empreendedor Insights, o nosso conteúdo em cortes direto ao ponto para facilitar o seu aprendizado. E o link estará na descrição deste vídeo. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!